Oi, gente! Hoje vamos conversar sobre o cerebelo. O cerebelo, assim como os núcleos da base, eles têm a função de modular a função motora, ok? O cerebelo tem um papel muito importante na regulação da via motora, no sequenciamento das atividades, planejamento da próxima ação com antecedência, tá? Controle e interação instantânea entre grupos musculares agonistas e antagonistas. Pesquisas indicam que ele também tem uma ligação com a função cognitiva e com a emoção. Tá? O cerebelo se localiza na fossa cerebelar, ventralmente ao lobo occipital do cérebro, e o que separa do lobo occipital é a tenda do cerebelo, tá? O cerebelo apresenta uma área periférica de substância cinzenta, e a gente sabe que substância cinzenta é corpo de neurônio, chamado de córtex cerebelar, e uma área de substância branca, onde se localizam os núcleos cerebelares, assim como o encéfalo. Lembra que a gente viu o encéfalo, né? Que a gente tem uma substância branca por dentro, e ali tem os núcleos da base? Então, o cerebelo, também chamado de pequeno cérebro, também tem núcleos cerebelares dentro dele. A gente tem o núcleo fastigial, globoso, emboliforme e denteado, ok? O cerebelo apresenta uma parte central alongada, chamado de verme cerebelar, e dois hemisférios, o direito e o esquerdo. A gente tem também as conexões do cerebelo com outras regiões, que se faz por fibras axonais, chamadas pedúnculos cerebelares. Então a gente tem o pedúnculo cerebelar superior, ou braço conjuntivo, pedúnculo cerebelar médio, ou braço da ponte, e pedúnculo cerebelar inferior, ou corpo restiforme. Pedúnculos, como eu disse, são tratos, né, constituídos de fibras nervosas, aferentes, recebem informações, e eferentes, que passa informação. São eles pedúnculos cerebelares. Então a gente falou aqui, né? A gente tem o superior, o médio e o inferior. O superior conecta o cerebelo ao mesencéfalo, e a maior parte das suas fibras são eferentes. O médio, pedúnculo médio, suas fibras são aferentes e liga o cerebelo à ponte. Dentre os três é o mais calibroso, tá? E a gente tem o inferior, que conecta o cerebelo ao bulbo e à medula espinal, e nele encontramos tanto tratos aferentes como eferentes, tá? A gente tanto pega informação como leva informação. Tá? É por meio desses pedúnculos que o cerebelo recebe informações de outras áreas do sistema central, aferências cerebelares, e transmite essas informações também, como eferências cerebelares, como eu já havia dito. Duas grandes fissuras transversais dividem o cerebelo em três lobos, ok? A gente tem a fissura primária, que divide o cerebelo em lobo anterior e posterior, e a gente tem a fissura posterolateral, que divide, né, separa a superfície ventral, né, separa o corpo do cerebelo do pequeno lobo flóculo nodular. A gente tem ali a fissura primária. A fissura primária, novamente, lembrando o lobo anterior, associa-se à medula espinal, tá? Atuando nos movimentos grosseiros, cabeça, corpo, também é chamada de paleocerebelo. A gente tem ali o lobo posterior, né? Associa-se ao neocórtex e controla os movimentos finos. Se chama o quê? Neocerebelo, neocórtex, neocerebelo. E a gente tem aqui a fissura posterolateral. Essa fissura posterolateral vai dividir o corpo do cerebelo desse lobo flóculo nodular. E esse lobo flóculo nodular associa-se ao sistema vestibular, sendo, portanto, importante no controle do equilíbrio. Então, o balanço é o arqueocerebelo, tá? As tonsilas, que é essa região que a gente tem medial, projetam-se medialmente sobre a face dorsal do bulbo, tá? Em casos de hipertensão craniana, as tonsilas podem ser deslocadas caudalmente, penetrando no forame magno e comprimindo o bulbo. A gente vai ter uma aula só de lesões, tá? Então fica calmo, não precisa decorar. A gente vai ter uma aula só ligada às lesões, tudo bem?
A gente tem na superfície do cerebelo dobras e sulcos, assim como a gente tem no telencéfalo e no encéfalo, né? A gente tem ali dobras e sulcos. As dobras fazem com que haja um aumento da superfície e, consequentemente, o número de neurônios nele contidos, ok? Sem um aumento do volume. Então, vai aumentando, mas vai se dobrando para caber mais, tá bom? A gente tem uma divisão funcional do cerebelo. E a gente vai ver que o nome coincide com a região em que ele está ligado, tá? Véstíbulo cerebelo, é uma divisão funcional. Parte do cerebelo que recebe aferências do órgão que? Vestibular. É vestibulo cerebelo, localizado na orelha média. Corresponde anatomicamente àquele flóculo nodular que a gente viu lá abaixo, lembra? Espinocerebelo, adivinha quem ele está ligado? Corresponde anatomicamente ao verme e à zona intermediária dos hemisférios cerebelares. Parte do cerebelo que recebe aferências de onde? Se é espino, da medula espinhal. Cerebelo, você já sabe aí, né? De onde ele recebe aferências, do córtex cerebral, nem é preciso dizer. Corresponde anatomicamente à zona lateral dos hemisférios cerebelares. Conforme a classificação filogenética, é chamada ainda de neocerebelo, né? O neocerebelo, a parte nova, né? É o aparecimento mais recente na evolução dos mamíferos, ok? Agora vamos falar das aferências cerebelares. Então, o cerebelo ele recebe aferência do sistema vestibular, da medula espinal e do córtex. É de lá que ele recebe aferência. A gente vai se lembrar do cerebelo toda hora. Depois eu vou fazer um vídeo só de vias e a gente vai ver que a cada movimento, tanto o córtex, como a medula, como o sistema vestibular mandam aferências para o cerebelo, porque você tem que dar não só um feedback dos seus movimentos, mas também da sua propriocepção, da sua localização, ok? Vamos passar adiante. Organização histológica do cerebelo. O cerebelo constitui-se de uma camada superficial de substância cinzenta, que eu falei, onde está o corpo do neurônio, o córtex cerebelar, e uma área central de substância branca, e ali ficam os núcleos, lembra? Falei há pouco tempo. Pela substância branca passam feixes de fibras nervosas, porque a substância branca são feixes, aferentes e eferentes. Mergulhados na substância branca, a gente tem, mais uma vez repetindo, os núcleos. Núcleos denteado, núcleo fastigial, núcleo umboliforme, núcleo cuboso e o núcleo interpósito, ok? O córtex cerebelar é preguiado. A gente falou ali que ele é preguiado para caber mais neurônio dentro. E se estendido, apresenta uma área de aproximadamente 500 centímetros quadrados. É formado por 3 camadas de neurônios. Então, a gente tem 3 camadas ali de neurônios. Uma camada molecular, uma camada de células de Purkinje e uma camada de células granulares, né? Células que ligam interneurônios, não é? O córtex cerebelar então aqui a gente tem as 3 camadas, né? O córtex cerebelar preligado, estendido, é a mesma coisa que o slide anterior. Então a gente tem a camada molecular, a camada mais externa do córtex cerebelar, onde estão presentes as células em cesto e estrelada, tá? Camada de células de Purkinje, camadas intermediárias do córtex cerebelar, formada por neurônios de Purkinje, ok? E a camada de células granulares, que é interneurônio, né? Camada mais interna do córtex cerebelar, formada por neurônios granulares, que são interneurônios, menores neurônios do nosso corpo, e células de Golgi, tá bom? Aferências cerebelares, tá? As aferências que chegam ao cerebelo formam 2 grandes grupos de fibras. A gente tem fibras musgosas, fibras aferentes do cerebelo, que fazem sinapse com os neurônios dos núcleos cerebelares profundos e com os dendritos das células granulares. E temos as fibras trepadeiras. É um nome estranho para fibra, mas tudo bem, vamos lá. Fibras aferentes do cerebelo que fazem sinapse com os neurônios dos núcleos cerebelares, né, profundos, aqueles núcleos que a gente tem, que estão inseridos na substância branca, e com os dendritos e o corpo celular das células de Purkinje, ok?
Aferências cerebelares, vamos falar delas. Vamos falar das aferências que saem do córtex cerebral, ok? Envia informações ao cerebelo por 3 vias. Via córtico-ponto cerebelar, a via cérebro-ólivo cerebelar e a via cérebro-retículo cerebelar. Vamos falar de cada uma delas. A gente tem ali um esquema mostrando que sai ali do córtex vias aferentes para o cerebelo, vias de informação, que ele é um tipo um modulador, né? Ele tem que integrar as informações, né? É tipo, ele vai fazer uma cognição com as informações, vai pegar todas as informações, integrar e mandar um feedback. Então, venha também a aferência do cérebro, vamos ver. Via córtico-ponto cerebelar. Então, a gente tem ali sai do córtex, né? As fibras córtico-pontinas originam-se nas células nervosas nos lobos frontais, parietais, temporais, occipitais do córtex cerebral e descem através da coroa radiada e cápsula interna e terminam nos núcleos pontinos. Os núcleos pontinos dão origem às fibras transversais da ponte que cruzam a linha média e entram no hemisfério cerebelar oposto, como o pedúnculo cerebelar médio. Então, vai sair ali da via córtico-ponto cerebelar, depois vai passar pelo núcleo pontino 2 e vai chegar ali ao córtex cerebelar, ok? Essa é a via córtico-ponto cerebelar. Cérebro olivo cerebelar. Gente, agora é tipo aula decoreba, não tem que entender. Eu vou falar as vias para você, mostrar nas imagens, é isso aí. Não tem muito o que fazer, ok? Neuro tem essa parte. Via cérebro-ólivo cerebelar. As fibras córtico-ólivo cerebelares surgem das células nervosas nos lobos frontais, parietais, temporais, occipitais, ok? Do córtex cerebral e descem através da coroa radiada e cápsula interna, para terminar bilateralmente nos núcleos olivares inferiores. Então, a gente vai ali, ó, núcleo olivar inferior, no 2, ok? Sai ali do cérebro, do córtex, vai para o núcleo olivar inferior e termina onde? No córtex do cerebelo, ali no hemisfério cerebelar oposto. Então, decursor, cruza, ok? Cérebro retículo cerebelar, outra via que sai do córtex, saiu ali da via córtico, via cérebro córtico cerebelar, que saiu ali, ó, número 1, passou depois pro 2, ok? Então, ó, as fibras córtico-reticulares surgem das células nervosas, muito das áreas do córtex cerebral, particularmente das áreas sensitivo-motores, desce até a formação reticular. A gente tá vendo ali no 2 a formação reticular. No mesmo lado e no lado oposto na ponte e bulbo. As células na formação reticular originam as fibras retículos cerebelares que entram no hemisfério cerebelar no mesmo lado através dos pedúnculos cerebelares inferior e médio. Então, ali é ipsilateral. Vai sair ali da região, vai depois para a formação reticular e vai ali para o núcleo ólivo inferior. Núcleo ólivo inferior ipsilateral, ok? Essa conexão entre cérebro e cerebelo é importante para o controle dos movimentos voluntários. Lógico, né? As informações sobre o início do movimento no córtex cerebral provavelmente são transmitidas para o cerebelo, de modo que o movimento seja monitorado e ajustado. Ele recebe ajustes na atividade muscular para ser realizada. Então, ela sai do córtex, mas no movimento voluntário, para ser ajustado. Então, além de ir para aquelas vias motoras que a gente já conhece, vai para o cerebelo para ajustar o movimento. Você vê que é um ajuste fino, ok? Aferências cerebelares da medula, que chega de via ascendente para ele. A gente tem o trato espinocerebelar anterior, trato espinocerebelar posterior e a gente tem o trato cúneo cerebelar.
Então a gente tem ali tudo que sai da medula, a gente está vendo ali o músculo, lembra que a gente tem as aferências somatosensoriais, que a gente viu muito tempo atrás, logo foi a primeira aula das vias somatosensoriais. Então, lembra que uma ia para o cerebelo? É essa, ok? E aqui a gente tem a via espinocerebelar anterior, a via que sai da medula espinal e vai para o cerebelo. Tá? Os axônios entram na medula espinal a partir do gânglio da raiz posterior, é uma via sensitiva, e terminam em sinapse com os neurônios do núcleo posterior, na base da coluna cinzenta posterior. A maioria dos axônios cruza para o lado oposto, eu botei 2, 3, mas também tem axônios que vão ipsilateral, tá? No funículo lateral ipsilateral. As fibras entram no cerebelo por meio do pedúnculo cerebelar. Lembra que a gente falou que os pedúnculos cerebelares tanto pegam aferências como eferências? Então, é o superior e terminam como fibras musgosas no córtex cerebelar. Então, ele termina, ó, como fibras musgosas no córtex cerebelar, ok? A gente tem o trato espinocerebelar posterior. Os axônios desses neurônios, eles entram na parte posterolateral do fonículo lateral do mesmo lado e ascendem para o trato espinocerebelar posterior até o bulbo. Aqui o trato entra no cerebelo por meio do pedúnculo, lá do outro lado a gente está vendo ali o número 2, do pedúnculo cerebelar inferior, e termina em 3 fibras musgosas no córtex cerebelar, ok? Então vem para cá, vai em 2 e depois termina em 3 no córtex cerebelar. E a gente tem, por último, o trato cúneo-cerebelar. Essas fibras se originam no núcleo cuneiforme, ali em 1 do bulbo, e entram no hemisfério cerebelar do mesmo lado, ipsilateral, através do pedúnculo cerebelar inferior. As fibras terminam como fibras musgosas no trato cerebelar. O trato cúneo-cerebelar recebe informações músculo-articulares dos fusos musculares, órgãos tendiníneos e receptores articulares do membro superior e da parte superior do tórax. Tá? Fibras aferentes cerebelares do nervo vestibular. Então é lógico, quando a gente fala em vestibular, a gente está falando em equilíbrio, ok? O nervo vestibular recebe informações da orelha interna acerca do movimento dos canais semicirculares e da posição em relação a gravidade, tá? O nervo vestibular envia muitas fibras aferentes diretamente para o cerebelo através do pedúnculo cerebelar inferior ipsilateral, mesmo lado. Todas as fibras aferentes da orelha interna terminam como fibras musgosas no lóbulo flóculo-nodular do cerebelo. Então, a gente vai ver ali fibras aferentes cerebelares do nervo vestibular. O nervo vestibular envia muitas fibras aferentes diretamente para o cerebelo através do pedúnculo cerebelar inferior ipsilateral. Todas as fibras aferentes, depois vai ali para 2, né? Orelha interna, terminam como fibras musgosas no lóbulo flóculo-nodular do cerebelo. Então, todas terminam ali no córtex, onde tem ali o corpo dos neurônios, logo que vai integrar as informações e enviar referências, né? Isso é muito importante se lembrar. A gente tem aqui um resumo, gente, se vocês quiserem bater print, estejam à vontade. É um resumo das vias aferentes cerebelares. Então, a gente viu que vem do sistema vestibular, da medula e do córtex. É simples, sistema vestibular, medula e córtex. Tudo com relação à localização, né? Medula, informações somatosensoriais, né? Do córtex, informações já que foram integradas, né? E do sistema vestibular, que é ligado ao equilíbrio, à propriocepção, ok? Fibras eferentes cerebelares. Todo output, lembra que a gente tem o input, igual a computador. Input, recebe a informação, integra, faz a cognição. Output, vai devolver a informação do córtex cerebelar, se dá através dos axônios das células de Purkinje, ok? Todos são
ipsilaterais. 1 e 2, que a gente vai ver ali, a via globoso-emboliforme rubra, a via dentotalâmica, né? E 3 e 4, que influenciam o tônus muscular. 1 e 2 vão influenciar a atividade motora, e 3 e 4, que é a fastígio vestibular e a fastígio resticular, vão influenciar o tônus. E veja bem, essas vias eferentes, como eu disse lá desde o início, são ipsilaterais. Então a gente tem ali a via globoso emboliforme rubra. Os axônios dos neurônios nos núcleos globoso ou emboliforme seguem através do pedúnculo cerebelar superior e cruzam a linha média para do lado oposto na decussação dos pedúnculos cerebelares superiores. Terminam no núcleo rubro contralateral, então através do trato rubro-espinal cruzado para os neurônios motores ipsilaterais na medula espinal. Então ela se inicia por um lado e termina naquele mesmo lado, ok? Se inicia ali em 1, vai para 2, vai para 3, ali onde a gente tem o 3, e depois desce para 4, ok? Dentotalâmica. Então a gente inicia ali em 1 a via dentotalâmica para o núcleo ventrolateral do tálamo, número 2, ok? Contralateral, então para o córtex cerebelar motor, que está em 3. O trato córtico espinal cruza a linha média e controla os motoneurônios. Vai descer para 4 pelo mesmo lado que se iniciou em 1, beleza? Temos a via fastígio vestibular. Então, a via fastígio vestibular se inicia aqui em 1, vai para um lado e vai para o outro. Então, vai para 2 lados, laterais, ipsilaterais e contralaterais do trato vestíbulo espinal até os motoneurônios ipsilaterais, depois se junta novamente ao número 3. Então, é tudo ipsilateral, ok? E o fastígio resticular, que é a última via. Gente, é muita via do cerebelo, tá? Núcleo reticular em 1, via fastígio reticular para os neurônios da formação reticular em 2, a gente vê ali. Trato retículo espinal para os motoneurônios, ok? E depois ipsilaterais na medula espinal. Iniciou em 1, ele pode até cruzar para outros lados, mas desce em 1, desce no mesmo lado, ipsilateral. Temos aqui, vocês podem bater print das vias eferentes cerebelares, porque aqui está mais resumido, tá? E aqui a gente tem um resumão. O cerebelo recebe informações aferentes acerca dos movimentos voluntários a partir do córtex cerebral, ok? Dos músculos, a gente vai ter ali uma ação somatosensorial, é a aferência, tendões e articulações. Então, veja bem, ele está recebendo informação aqui do músculo e está recebendo informações ali do córtex também. Músculo, córtex, ok? E depois ele vai enviar eferências, tá? Eferência, cérebro, medular, cerebelo medular, ok? Então, aferências fusomusculares, órgãos tendiníneos, receptores, articulares, cerebelo. Aferências, córtex cerebelo e eferência, cérebro medular.